Buenos días. Primero, lo agradezco a la presencia de todos por estar nos prestigiando aquí ahora, ¿no? Voy a hablar un poco despacio porque hablo un poco de castellano, no mucho, ¿no? Que aprendí en 10 meses que estuve aquí, ¿no? Vou falar um pouco do que seja a situação florestal e a indústria florestal em Brasil. Dar uma ideia de como que isto está a ocorrer em nosso país. E depois um pouco do que tenho feito como professor e pesquisador, né? Hasta chegar aqui, né? Então, temos um projeto de pesquisa em conjunto com o Inácio, com o Miguel, com o Guilherme, com o Francisco e com o Daniel também, né? E mais Eva, que no fim, creio que não tive como vir. Vou ver se é bueno que tenha um relógio ali que eu cuido do tempo, né? Que meus colegas têm um certo medo porque a última charla foi um pouquinho mais lejos do que eu imaginava. Bueno, mas em princípio, se tenéis alguma dúvida, ou podeis falar, ou se não, esperar ao final, temos um tempo, né? Se quiser anotá-la também, o que você faz por melhor. E também não sei se posso fazer muitas bromas, porque em geral eu faço algumas. Porque estás gravando e assim. Depois lo edita, não? Mas lá sempre tenho que comentar um pouco sobre mim, né? Que não sempre fui professor, né? Porque na época eu me formei, fui a trabalhar e eu me desviei um pouco da área técnica e fui mais para a área de vendas, né? E, então, se um dia adentrei minha casa e disse para minha esposa que não iria mais trabalhar, então virei professor. Pero esto es uma broma. Bueno, vou ver se me quedo bem com este aqui, que não estou muito acostumado. Bueno, a ideia é falar um pouco do que seja, pero não entrar muito a fundo, né? Mas uma ideia general do que seja a engenharia, tecnologia e indústria florestal em Brasil. E eu sou professor fui fazer maestria em 1998. Né? Já com 35 anos, já havia 12 anos que havia hecho grado, né? E de lá para cá, me quedei nesta área que me gusta muito, né? Bueno, vamos falar um pouquinho de Brasil em geral, porque creio ser importante. Isto seria uma divisão política, né? Brasil, não lo contei, mas o que me recordo são 24 estados, né? É um país muito largo e é importante que lo vemos este mapa, porque isto implica muito na situação florestal, né? Porque o que temos em lo norte é muito diferente do que temos em lo sul, né? Então, depois vamos ver que nossa história florestal ou de reflorestamento ou de ciência florestal é muito nova, né? E por isso ainda estamos a nos organizar. Pero aqui uma ideia da área, né? 8 milhões de quilômetros quadrados. Nossa população, em 2015, 204 milhões de pessoas, né? E temos 5.435 municípios, né? Ou cidades. Então, esta seria uma ideia geral de nossa divisão política, né? Nós estamos aqui em Paraná, que é sul. Aqui, em esses colores, são as regiões, né? Que também é numa outra divisão, pero não muito
oficial, vamos dizer assim, mas é que agrupa os estados em 5 diferentes regiões, né? Então, este seria o norte, o nordeste, que abarca mais as praias, aqui o centro-oeste, que tem 3 estados, onde está o Pantanal, né? Que talvez seja muito conhecido, região sudeste, talvez a mais desenvolvida em conjunto com a região sul. Eu nasci aqui em Rio Grande do Sul e agora vivo em Paraná. Opa, perdão. Bueno, mas teremos uma outra divisão, que seria os biomas que temos em Brasil, né? Talvez, quizá, mais importante para nós outros, que vamos falar da situação florestal. Então, temos aqui 6 principais biomas que abarcam uma diversidade muito larga de tipos e modos de vegetação. O maior bioma que temos é a Amazônia, com 4,2 milhões de quilômetros quadrados. E teremos o Cerrado, que se situa mais ao médio. Aqui o Pantanal é considerado um bioma em separado. A Caatinga, que está ao nordeste, né? Depois de lá, Amazonas, talvez o que tenha mais área florestal seja a Mata Atlântica, né? E é aqui que estamos nós outros, né? Paraná está mais ou menos por aqui, né? Então, por isso, temos talvez aqui foi que se iniciou a engenharia florestal em Brasil, né? O único que temos que ter em conta é que aqui tem mais ou menos uma ideia do que está preservado, né? Pelo menos por as estatísticas oficiais. Então, aunque se diz que a Amazônia ainda tem 85% de sua área preservada, pero a Mata Atlântica é menos que 30%, né? Que é a área que, porque veio a colonização, talvez, e por isso as más. E desses 30% que se diz preservada não é intocada, né? É que está lá, mas espero que alguma coisa foi mexida. Se é sacado de algo, né? Só para ter uma ideia, aqui no Rio Grande do Sul, é um país, é um estado mais de agricultura, né? Originalmente tinha 40% de sua área com florestas, né? Com cobertura florestal. Em la década de 1970, isto lhe legou a 2%. Quando na lei estatal proibiu os cortes de todos os árboles nativos, né? E hoje se estima que está em 15% a 20% de cobertura florestal natural, digamos assim, né? Não sei se vocês estão a entender minha pronunciação, que não é muito tão clara, né? Estou um pouquinho ruim de la garganta. Bem, aqui é o mesmo, pero eu coloquei esta imagem só para que lo vemos quanto que é a porcentagem de Brasil em área de biomas, né? Então, a Amazônia representa por la metade, praticamente, da área, né? Por isso tem um peso muito grande, né? E talvez aqui seja importante falar que agora uns 10, 15 anos por lo máximo, tinham começado os cortes que se chama com manejo, né? Em la Amazonas, né? Então, porque antes disso era muito, porque por mais que por baixo, né? Por fora da lei, né? Que se havia os cortes da exploração florestal na Amazônia, né? Então, hoje há alguns planos de manejo, pero ainda há discussões sobre como isso está a funcionar, né? Que lo estimam um período de corte de 30 em 30 anos. Às vezes, para mim, me parece um pouco curto, né?
neste tempo. Bom, aqui queria falar um pouco para que entendam do que seria a história da reflorestação. Não sei se seria bem essa palavra em castelhano, pero como que ha havido os plantios, né? Porque hasta 1965, isto é muito controverso porque busquei em várias fontes e tentei fazer uma média, né? Pero de las mais confiáveis, né? E hasta 1965, oficialmente, teníamos em todo o país 400 mil hectares plantados, né? Isto que em 1966 se iniciou na política de incentivos fiscais, que seria, coloquei aqui deduções, que me parece ser uma palavra que eu entendo melhor, né? Mas ao invés de pagar imposto de renda, as empresas podiam aplicar isso em plantios, né? Então, tendo a terra, a empresa ganhava a floresta de graça, né? E aí se alavancou, vamos dizer, os plantios em Brasil, né? E isso durou 20 anos, né? E, então, de 1966 a 1986, se foi de 400 mil hectares para 3,23 milhões de hectares, né? Quando em 86 o governo encerrou com este programa, né? Isto se ocorreu mais, as plantações que se ocorreram mais e melhor foram no sul e sudeste de Brasil, né? Porque no norte já lo havia, né? Muita mata nativa, né? E não era tão bem controlado isto. Depois disso ainda houve um aumento, né? Porque quase que dobramos isso lá. A estatística que eu encontrei foi em 2009, né? Para 6,6 milhões de plantios, né? E como que isto foi a funcionar? Porque aqui, embora lo havia encerrado os incentivos fiscais, né? Por aqui, principalmente alavancados por a indústria de celulosa, por a indústria de aço, né? Que ele usa para carvão vegetal. E a indústria de acerrados e painéis de madeira, principalmente contrachapados e aglomerados. Também alguns plantios dos governos, tanto estatais como de governo federal, e pequenos produtores, né? Que não seriam só os pequenos produtores de la agricultura, pero também muitos plantios de médicos, advogados e outras dessas profissões liberais, que assim chamamos em Brasil, que para investir um dinheiro lo hacen em alguns plantios, né? Então, 50 hectares de um ou 100 hectares de outro, e plantios pequenos que vêm a fomentar isto aqui, né? Pero, embora as cifras aqui sejam milhões, né? Isto aqui representa 1% da área total do Brasil. Então, hoje temos algo como, me creio, uns 40% com florestas naturais e 1% de plantios, né? De florestas comerciais, né? Estão a entender? Então, não sei se isto se lo sabiam ou se é uma novidade, mas me creio interessante que ele hable disto, né? O que se ha plantado em Brasil, né, desses 6,6 milhões de hectares que são plantios, principalmente eucalipto e pinos, né? Algumas 6 espécies, eucaliptos grandes em principal, saligna, tereticornis, urofila, né, e híbrido de grandes eurofila, e alguns assim, né? Estes principalmente alavancados pela indústria de celulosa, né? Então, esses plantios têm umas rotações muito curtas, né? Se faz ciclos de 7 anos. Para vosotros creio que é muito estranho isso, né? E lo demás que vem abaixo disso, isso que está em torno de 4 milhões de hectares, né?
algo em torno de 1,5 milhão de hectares de pinos, né? Principalmente Pinus teda, que é a principal, e Pinus ellioti. E alguns outros tropicais, né? Alguma coisa que se planta mais ali a São Paulo e Rio, pero em menor escala, né? Estes aqui já sofrem outro tipo de manejo, com ciclos de há uns anos atrás, hasta 25, 30 anos, pero as indústrias estão a ouvir mais os contábeis que os engenheiros florestais e han bajado isso para 18 anos, né? Então, inicialmente, você tinha ciclos de 25 ou 30 anos com 4 desbastes, né? Neste meio, iniciando aos 8 aos 12 anos, 16, 20, hasta o corte final. Este aqui mais para a indústria de celulose e energia, e o Pinus mais para os painéis e os acerrados e essas coisas. E algumas outras espécies que coloquei os nomes aqui, das principais, que é acácia, seria a acácia mearnse, né? Acácia mearnse para tanino, né? Se planta no sul do Brasil algumas áreas. Seringueira é Hevea brasilensis para a borracha, né? Goma? Sim. Caucho. Seria esta, Eloparicá e Araucária, que seriam espécies de Brasil, né? Nativas de Brasil. As outras, Acácia, Populus e Teca, são plantadas de outros locais, né? Paricá é uma espécie que está se plantando para madeira aserrada também, mais no centro do Brasil. Não sei se vou me recordar a hora do nome científico, mas você pode mirar isso fácil na internet, não? E esta é Tectona grandis e Araucária é nossa árvore principal das matas nativas da Mata Atlântica, né? E este é o álamo, né? Populus. Então, estas seriam outras, pero não vão a uma área muito pequena, né? Que está ali porque não ficou muito bem esse gráfico, mas algo como 200 mil, ou 200 a 400 mil hectares, né? Bom, como se organiza isso em termos aqui, falamos hasta agora em termos de plantio e da situação de florestas, né? Pero como lo está isto em termos de produtos florestais, né? Então, saquei isto de uma associação brasileira de silvicultores, né? E lo informa que principalmente temos esta cadeia produtiva do setor florestal em produtos madeireiros e não madeireiros, né? Pero estes não madeireiros ainda não lo despontam, né? Não lo tiene representação. Alguma coisa se inclui aí erva mate, que não sei se conhece, para tomar o chimarrão, né? Pinhão para comer os frutos da araucária, né? As atividades de produção de mel também entram nestes alguns de exemplos, né? Mas em principal aqui tem nesta pantalla tem isto que hace de la floresta plantada e nativa, né? Porque isto é que caracteriza nosso país, vamos suponer assim, né? Não sei bem como está aqui em Espanha, pero temos esta divisão muito clara, né? De que as florestas comerciais são uma e as florestas naturais e de preservação são outras, né? Menos em lá Amazonas que se faz esse manejo da floresta natural, né? Alguns, isto ainda não está por muito definido, né? Pero há estudiosos do assunto que lo acham que temos que ir para as florestas naturais ou nativas ou as florestas heterogêneas, né? E ter a produção e a preservação em conjunto, né?
Pero los otros, yo me creo más en que vamos seguir de plantar algunos. Pero aqui em Brasil ha ocorrido de uns anos para cá algo que principalmente as associações de indústrias e de produtores querem poner a floresta como uma agricultura. E isso não me gusta, né? Então, não estamos nem para 8 nem para 80, não sei se se habla assim aqui, né? Pero nem muito, nem por demais pouco, né? Então, a floresta é algo mais que a agricultura, porque mesmo que os 7 anos são bem mais que os 6 meses, né, de uma cultura agrícola. Então, não me gusta muito essa ideia. Pero isto se veio porque as restrições para os plantios florestais eram muito maiores do que para plantar uma cebola ou uma batata, né? Então, por isso que as instituições lo obrigaram, estão a querer que lo coloquem como algo de la agricultura. Ou seja, as florestas eram reguladas pelo IBAMA, né? Não sei se você conhece, pero Instituto Brasileiro de Medio Ambiente. E a agricultura é regulada por o Ministério de Agricultura. Então, quer dizer que temos a floresta por órgão ambiental, regulada por órgão ambiental, e a agricultura por órgão mais comercial ou algo assim, né? Então, por isso essas coisas. Bom, isto de todo não foi ruim, porque em sul do Brasil temos essas empresas que fazem os plantios, tiene separado sua área de produção de sua área de preservação, né? E a lei exige que tenha por lo mínimo 20% de área preservada, né? Por la média das empresas é 45%. Então, também não... Esta coisa de reclamar que estamos mal gerenciados pelo IBAMA, não sei se né? Porque poderiam ter menos área e, no fim, lo tem mais, né? Eles sobrevivem bem, né? Aqui, mais ou menos, lá outra coisa, pero só para mirarmos um pouco o que são os produtos, então, esses madeireiros, né? Principalmente para energia, lenha e carvão. Esta palavra que eu não sei bem em castelhano, carvão. Carvão. Celulosa e papel e os painéis reconstituídos de madeira, né? Aqui entra o aglomerado, o MDF, né? Fibras, as chapas de fibras, os dois tipos aqui, né? Do processo úmido e o seco. E o USB, né? Mas para... Agora, outra coisa que é importante falar aqui um pouco é que em Brasil se utiliza muito pouca madeira na construção civil, né? Então, a construção civil está mais baseada em los tijolos e los cementos, né? Então, se usamos para as ventanas em alguns lugares ou para os suelos, nem todos, as portas, pero a estrutura se hace em cemento e hierro, né? Então, um pouco diferente do que vocês tenéis aqui, né? Mesmo assim, temos algum mercado, pero me creio que teríamos muito mais mercado para a madeira utilizando mais em la construção civil, né? Então, é outra característica que temos de nosso país, né? E o mesmo quando me fui para Paraná, esta região que estou hoje é uma região considerada florestal, porque tem muitos plantios e porque se tem muitas indústrias de contrachapados. Pero as pessoas em la cidade lo utilizam ventanas de alumínio ou de vidro, e não lo utilizam as ventanas de madeira. Então, é uma coisa que é cultural, pero não é a descobrir hasta hoje, porque assim, né, pelo mais da cultura, me creio. Aqui não está tão bem, porque lo vem vindo para cá, mas todos são madeireiros, né? Veja que os não madeireiros pararam aqui, né? E os produtos de madeira processada mecanicamente, né? Então, aqui estão os acerrados, as lâminas e os compensados, né? E outros produtos. Entra aqui também,
talvez nós outros aqui lo queira poner os móveis que vêm daqui, né? Ok. Então, para nós outros, esta cadeira de madeira e móveis é muito direcionada para os móveis, né? Porque é o mercado que é maior, talvez, para nós outros. Aqui só para ter uma ideia de como saquei uma foto de uma área florestal nativa, né? Seria um bosque luvioso misto, que eles chamam, onde predominam as araucárias, né? São como as pioneiras, né? Neste tipo florestal e por debaixo muitas frondosas. Aqui seriam os bosques de produção, né? Aqui de pinos Elliott e pinos Teda são os principais, né? Pinos Elliott é mais plantado em las altitudes menores, mais a nível de mar, né? E o pinos Teda lo gusta mais las altitudes, acima de 800 metros. Lo viene muy bem, né? Aqui se tiene conseguido 35 metros cúbicos hectare ano. E tem os de eucalipto, né? Este hace mais melhoramento genético e se está mais direcionado para os produtos de celulosa, né? Aunque algumas empresas em la década de 90 tiveram muita queda de exportações, creio que isso foi a nível mundial em la celulosa, né? E tinham plantios, então tinham mais árboles do que necessitavam em suas indústrias e lo direcionaram temos algumas coisas, algumas experiências para a madeira aserrada de eucalipto, né? Pero aí tem que levar a rotações mais largas um pouco, né? Porque 7 anos não é possível. Pero aqui se consegue hasta 60 metros cúbicos hectare ano, né? Então, para ter uma ideia de como está a funcionar isto. Estes setores florestais em Brasil, por isso aqui uma divisão para que lo entendamos melhor, né? Pode se dividir em 2 grandes grupos, né? Que seria de pasta e papel, lâminas de madeira, os tabuleiros de fibra e de partículas, né? Que está principalmente, são poucas empresas grandes, né? E que, em geral, tem integrado sua produção desde o vivero hasta a ser um mueble, né? Então, são empresas que chamamos verticalizadas, né? Já um outro setor que seria mais de madeira serrada e inclui aqui a madeira contrachapada e os muebles, a existência de um grande número de pequenas e medianas empresas com menos capacidade empresarial, porque talvez menos organizada, pero para muebles não, né? O Brasil está muito bem organizado em muebles, né? Então você tem aqui, creio que há desenvolvido da mesma forma que aqui, pero não são verticalizadas, pero são empresas que trabalham em polos, né? E que lo tiene tudo terceirizado, né? Não sei se E eu conheci uma empresa que não fabricava nada, né? Só fazia o design do mueble e lo terceirizava tudo, desde o corte de las tablas hasta a pintura e tudo, né? Então, este setor está muito bem organizado, né? Pero não temos tempo para falar dele aqui, né? Quem sabe, quizá em outra oportunidade, não? Mas é interessante, né? Esta questão, porque eu, antes de hoje estou em curso de engenharia florestal, pero antes he coordenado um curso de tecnologia de produção de móveis. Então, tenho algum conhecimento desta área, né? Este é embora um pouco antigo, pero ainda nos vale, né? O Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil, né? Que ele faz muitos estudos das perspectivas de mercado e da situação de setor florestal, né?
e nos propõe essa classificação que deve ser algo que estáis acostumados, né? Pero só para que lo comparemos, então, seria os produtos de madeira, de la madeira em tora, temos para energia, a madeira serrada, os paneles e a pasta de madeira, né? Então, esta é uma boa divisão para que lo entendemos, né? Aqui lo separam em las frondosas e las coníferas, né? E aqui os paneles em las diferentes produtos, né? Então, se este de lâminas e compensados, embora lá lo classifiquem em lâminas como empresas maiores, também isto não é de todo a verdade, né? Porque há empresas de lâminas muito pequenas também, né? Qualquer um pode comprar um torno e poner fazer um galpão e ponerlo lá e fazer lâminas, né? E algumas empresas aún lo secam hasta lo tempo, né? Então, estas duas de lâminas e compensados têm mais pequenas empresas, né? E aqui sim, aqui são as grandes empresas que Bernec, Maciça, algumas que tem no Brasil e muitas são internacionais, né? E aqui a pasta de madeira, então, que também, né, são alavancado por las grandes empresas, né? Esta aqui mais uma ideia da cadena produtiva de madeira e muebles, né? Se alguns esqueci de traduzi-lo, perdão. Pero você vai entender, né? Creio. Então, esta está mais organizada em várias empresas que a indústria de imóveis é como que uma compradora destes serviços, né? Então, se lo faz a um canal de muitos fornecedores e muitas interações, né? E aqui se trabalha mais em lo design e fazer este câmbio entre estes e a distribuição. Ainda aqui se pode falar que este setor está muito bem organizado porque, além de estar neste meio industrial, ele tem os apoios aqui, né? Que não estão aqui por acaso, mas existe um ambiente institucional e um ambiente organizacional que inclui os governos, as políticas. Isto talvez o setor que trabalhe mais em conjunto com os governos e a decidir as políticas do que as outras empresas grandes como de tableiros e de celulose. E também interagem com os sindicatos e as escolas, né? Então, este setor talvez seja o que mais tenha essa interação de todos os atores da cadeia, né? Que seriam não só a indústria, né? E o consumidor, mas tudo que há em volta, né? A escola. Então, se este setor consegue que se monte cursos para que lo atendam, que a escola dirija seus cursos para os seus interesses, lo aproveita muito a mão de obra qualificada e essas coisas assim. Bom, temos ainda nesse meio institucional alguns a parte de normatização, principalmente alavancada por o SENAI. SENAI é Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, né? Que também trabalha muito em conjunto com as universidades. E este aqui é Centro Tecnológico de Imobiliário, que trabalha muito em Brasil, né? Teremos dois, um em Rio Grande do Sul e um em Paraná, né? Só que de Paraná é Setman. Isto lo hace muito importante para fazer a normatização de los muebles, né? E as normas ABNT, que são as normas técnicas de Brasil, né? A Associação Brasileira de Normas Técnicas. Esta é só uma foto deste Senai CETEM, onde lo hacen a certificação de silas, né? E fazem ensaios em silas, em mesas, e os muebles de ninhos e estas coisas, de escolas, né?
Vou cuidar do meu tempo, né? Este organismo oferece um símbolo de qualidade ou um selo de qualidade, né, que tem os móveis em Brasil. A BNT, possamos passar porque eles estão acostumados com as normas europeias também, né? Bom, como está a escola de engenharia florestal, porque é importante falar disso também, né? Então, a escola florestal em Brasil é muito nova também, né? Começou em 1960. Temos 50 e poucos anos, né? Há poucos anos atrás estávamos comemorando nossos 50 anos. Começou em UFV, Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Pero em 1963 esta escola foi transferida para Curitiba, para o UFPR em Paraná, né? Por isso essas escolas hoje lo obrigam por ser a primeira escola de engenharia florestal e lo comemoram as duas. Porque logo que esta se foi transferida, esta se abriu outra aqui, né? Então se lo continuou, então uma diz que é sua e outra diz que é seu. Mas não passa nada, né? E em 1973 foi o primeiro pós-grado, né, um master em la Universidade Federal do Paraná, né? Para termos uma ideia de como funcionou a evolução, né, em 1980, quando eu estudava, havia 11 escolas de engenharia florestal no Brasil. No ano 2000 isto foi hasta 20 e em 2016 temos 63. Né? Isto um pouco porque de 2000 para cá lo tivemos governo de Partido Popular que lo alavancou muito por lo coisas buenas e malas que hace, lo abriu muitas vagas em las escolas, né? Abriu muitas escolas novas, se fez o ensino superior alavancou muito hasta 2000 para cá, né? Talvez explicado por isso, né? Pero é muito nova, né? Isto é uma escola que veio de Alemanha, né? Então, foram professores alemães que assim há um convênio com a Universidade Federal de Viçosa e lo começaram, na verdade, é na escola agrícola, né? E lo começaram ali, a escola de florestas. Então, além de estes, para ter uma ideia de comparação, temos hoje 63, mas há poucos anos atrás teríamos só 20, né? Temos 5 só de engenharia industrial de madeira, que está por aí e creio que não vai abrir mais, né? Porque temos um problema em Brasil que é muitas denominações de engenharia, não sei se tem aqui, mas temos, creio que 220 denominações de engenharias. O Ministério de Educação quer reduzir isto hasta 24. Pero não sei se vai conseguir, né? Creio que não. Engenharia ambiental, este é um curso bem mais novo que começou por los anos 98, pero é mais de moda, né? E tem, creio que uns 150 cursos, isso já está um pouco desatualizado, talvez tenhamos bem mais. As linhas de investigação na engenharia florestal estão alocadas no ramo de ciências agrárias para nós outros e há uma área específica de recursos florestais e engenharia florestal. E para mim há 3. O Ministério de Educação lo subdivide isso em 9 áreas, pero creio que essas 3 lo explicam tudo, né? Que seria silvicultura, manejo florestal e tecnologia de produtos florestais. Em la linha de investigação de tecnologia de produtos florestais, que é as que desenvolvo meus trabalhos, temos todas essas sub-áreas aqui, né? Algumas mais comuns, outras menos, né? Como esta de construção rural e meio ambiente. Às vezes me creio que está aqui porque não tinha outro lugar para aparcá-la, então vou aparcar em la tecnologia, né? Mas principalmente lá a anatomia, aqui se trabalha muito as propriedades físicas e mecânicas também. Aqui alguns lo trabalham, pero não muitos. A química da madeira também, por las indústrias de celulosa, estas coisas, né? Aqui não, né? Implementos agrícolas da máquina e construção rural, há poucos. Os tratamentos de madeira é mais específico, aqui o processamento mecânico entre os aserradeiros.
Aqui, junto com a química, tem uma área específica de pulpa e papel, né? Tecnologia de los paneles, uma de que eu trabalho. Esta aqui está mais nova, né? Energia a partir de biomassa florestal. Estruturas de madeira. Aqui há alguns pesquisadores, pero não muito por as causas que falei, que não temos muita aplicação da madeira na construção civil, né? Como nos gostaria de ter. E eu mais trabalho, então, se aqui é a parte de los paneles, né? E um pouquinho da química tem que saber, porque os compósitos, né? E tem que saber as propriedades físicas e a anatomia, porque é a base para isso, né? Então, é isto que nós trabalhamos principalmente, e que eu trabalho é anatomia, propriedades, tecnologia de los paneles e a química um pouquinho, né? Não muito. Em pós-grado, como lo estamos também, porque são muito novas em Brasil, né? Temos hoje 21 cursos em 11 instituições, né? Tem mais ou menos 800 becas, 1.527 estudantes, 920, não sei se está certo esta palavra aqui, né? Para masters. E 607 de doutorado. E 572 professores que atuam nesses 21 cursos. Coloquei este gráfico para pôr alguns, né? Pero está um pouco confuso, pero aqui lo dividem os estados, né? Quais seriam os total de professores de pós-graduação por estados, né? E que está nas 5 regiões, aquelas que eu falei do primeiro mapa que nós vimos, né? Então, a maior concentração está na região sudeste, né? Que é São Paulo, Rio e Minas Gerais. E aí temos depois alguma coisa no sul, norte é mais e aqui no sul, né? Norte em função do Amazonas, né? Então aqui tem nos estados. Depois podemos disponibilizar isto para que possam baixá-lo se lo querem, né? Aqui como foi a evolução dos alunos em pós-grado, né? Seria de másteres de doutorado, desde 2005 até 2014, né? Que vem crescendo, né? E aqui os nomes de los cursos, né? Eu achei importante que lo ponesse, por isso temos ali 11 instituições e 21 cursos, porque algumas instituições têm mais de um curso, né? Pero estão em aquela área de recursos florestais, né? Estão alocados nesta área, pero tem o nome de Ciência e Tecnologia da Madeira, Ciência Florestal, Ciências Agrárias, Ciências Ambientais e Florestais, Ciências de Florestas Tropicais, Ciências Florestais e Ambientais, Engenharia de Biomateriais, creio que este é um solo, Engenharia Florestal. Este também, creio que só um é específico na Universidade Federal de Amazonas, né? Gestão de áreas protegidas de Amazonas. Recursos florestais e tecnologia de celulose e papel também, creio que é só um, né? Nós outros temos em nossa universidade ciências florestais. Aqui algumas revistas, né, que também posso destacar aqui as principais que temos em Brasil. CERN é uma revista muito boa, Árvore também. Ciência Forestales. Esta é de Lavras, que fica em Minas Gerais. Esta é de Viçosa, que fica em Minas Gerais. Esta aqui de São Paulo. Esta aqui de Curitiba. Esta Floresta e Ambiente é do Rio. Talvez, e esta de Ciência Florestal do Rio Grande do Sul, que é de onde sou egresso, né? Importante que eu cite também. Então, algumas... Essas temos a classificação em Brasil, pelo internacional não vou recordar, pero a maioria são, não sei se estão familiarizados com esta classificação no Brasil, B1. Não sei se eu disse algo em termos... Em lá Unicentro, que é a Universidade Estatal do Centro-Oeste, né? Este é o campus. Era originalmente um seminário de cúrias.
curias, né? Aqui acima havia de Freiras e se diz que há uns túneis aqui para fazer a ligação, mas não han descoberto aún. Pero tem esses contos em nosso campus, né? É uma universidade muito jovem, né? Para você ter uma ideia, em lunes se ha comemorado 26 anos. Não sei quanto tem lá o UPM, pero... mas pero tem mais de 100, creio, sim. Menos jovem que nós outros. Este aqui é o prédio da pós-graduação, porque lá temos em 2007 este curso de engenharia florestal. Vamos ver se tem os dados aqui. Sim, iniciou em 98, né? Tem algo em torno de 190 alunos e nosso departamento tem 19 professores. Tem 40 alunos de pós-grado. O pós-grado começou em 2007. E em 2014 com doutorado. Aqui em 2007 com master, em 2014 com doutorado. Em la tecnologia de los produtos florestais que eu atuo, somos em 3 professores, né? E atuamos principalmente nessas áreas de propriedades da madeira, química e industrialização da madeira. Vamos ver como estou quase, vou andar um pouco, né? Temos um site, este é do curso de grado, né? Se quiser mirá-lo depois, Unicentro, se poner em Unicentro em no Google, vai a sacar isto, né? Que tem algumas informações de como funciona nosso curso. E temos um outro que é do pós-grado, né? Em la tecnologia de produtos florestais temos 3 laboratórios, um de química da madeira, um de propriedades da madeira e um de painéis, né? Onde temos uma prensa e podemos fazer alguns painéis aglomerados e contrachapados, né? Este sou eu ali este jaleco. Tivemos um projeto uma vez que recebeu dinheiro do governo do estado e lo foram a filmar-nos. Então veio uma equipe de Curitiba, que é a capital, né? E me perguntaram isso o jaleco. Eu digo, pô, mas eu não tenho jaleco. E me fui a comprar um para ser filmado. Então, que eu tenho, eu trouxe estou a usá-lo aqui lá o UPM agora. Aqui um pouquinho de meus projetos, né? Então, os atuais que atuo, são alguns que eu trabalho. Então, este primeiro é o que estou a desenvolver aqui lá o UPM, né? Que é o último que fazemos em conjunto com o Inácio. Aplicação de técnicas de ensaios não destrutivos para a caracterização de compostos de polímero fibra. Vou explicar um pouco dele no final aqui. Me gusta estar em los projetos, embora estuve jefe de departamento por 6 anos e minha produção ha barrado, por isso eu quis sacar-me fora da universidade por um ano para poder estudar mais e ter mais tempo para ver as coisas que gostamos mais, não? Então, mas mesmo assim sempre he participado de projetos com outras instituições, então se eu coloquei aqui. Este é com a UFPR, com a Federal de Curitiba, que eu trabalho com o professor Setsu, né? Este de madeiras de Amazônia é que é desenvolvido em lo Amazonas e é um projeto muito largo que tem uns 50 professores, né? E que começou em 2009 e se mantém, que é o professor Niro Iguchi. Este é muito interessante para os alunos porque lo recebe alunos de doutorado e de maestria e de grado e podem ficar um mês no meio da floresta amazônica, fazer cursos e estar ali por um mês. E qualquer pode se candidatar, né? Por isso, se tenéis interesse de conhecer a Amazônia, é uma oportunidade, né? Tiene que abarcar suas despesas de ida, pero lá lo tiene comida e pouso, tudo por conta deste projeto, né? Este aqui coloquei também porque acho alguns projetos com a indústria.
qualidade da madeira produzida em las plantações comerciais de pinos teda é com uma indústria de celulosa, a Irani Forestal do Brasil também. Este é mais um projeto de extensão, né? Tanto de pesquisa, mas é interessante termos isto aqui porque nos aporta recursos para manter os laboratórios, essas coisas, né? E este aqui é um que participo com o Senai Setman, que é este de madeira de Arapongas, né? Que Arapongas tem um polo de muebles muito forte e tem deste Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, né? Que é outro setor, né? Então, me gusta estar em vários aspectos, né? Não só em um, mas em vários aspectos do ensino, da enseñança e da pesquisa, né? Aqui coloquei, esta é saquei umas fotos, pero não tinha muito, mas aqui para ver, se querem ver, porque aqui não há chuvas, né? Há chuvas, né? Isto é o que tenho dificuldade de falar. E se quer ver chuvas, vão ao Amazonas, que além de árvores, vão haver água caindo, né? Se cai muita água. Aqui tinha um dia que choveu muito. Creio que não sei quanto passa isso, porque aqui se habla mais em litros por metro quadrado, né? Em Brasil se habla em milímetros, né? Pero aqui choveu 50 milímetros numa tarde. Isto é uma lluvia de 15 dias, né? Em Brasil, né? Aqui creio que de um ano quase. Coloquei aqui para que los conheçam um pouco as orientações que hablo hoje, são de Master, tenho 4, né? Tenho que volver ao Brasil, está retrasado, então creio que ela ha marcado defesa para quando lo llegue. Este aqui começou ano passado e esses dois começaram este ano, né? E alguns mais com este aqui para com contrachapados, né? Se trabalha bastante por la região, ter muitas indústrias disso. Esta aqui vai trabalhar com modificação térmica da madeira, mas para uso em painéis colados, né? E este moço vai trabalhar algo que vai continuar no que nós outros hacemos por aqui, né? Então, vai trabalhar com materiais, mesclas de plástico e madeira, né? Tenho um de doutorado que falei que é de economia, né? Que é Paraná e as políticas públicas para o setor florestal, né? Esta é a sua ideia de teses, né? É meu primeiro de doutorado, então estou a aprender sobre isto, que é orientar isto também, né? E temos aqui, não sei se a iniciação científica, não sei se tenéis aqui, que são becas para os estudantes de grado ou fazem algum trabalho de isto. Nos é cobrado, incluso, né, que para estar em lo pós-grado temos que ter alunos de grado, senão nos quitam lo pós-grado. E sempre tenho 2 ou 3, então estes são os que vão iniciar quando só não tive esse ano que estava aqui, mas já tenho 2 projetos que quando vou ver já tenho que iniciá-los em conjunto com. Então, vamos trabalhar alguma coisa com pinos teda aqui. A ideia é fazer uma relação entre as características dos anilhos de crescimento e as propriedades físicas da madeira, né? São trabalhos mais simples, né? Porque são para grado. E esta Pinus patula é uma espécie que tem alguns plantios experimentais só e tem uma empresa que tem muito interesse, então também vamos ter um aporte de ajuda desta empresa para fazer este trabalho e ver as propriedades físicas e mecânicas desta espécie. Bom, aqui vou passar mais rápido, pero saquei essa foto só para mostrar que outra área que trabalho é da parte de resíduos, né? Por isso que me fui a acabar em esta mistura de madeira e plástico. E às vezes alguns se acham que os resíduos de madeira não tem problema, né? Vejo que por la população, nós outros não conhecemos melhor, pero o povo acha que por que se preocupar com isso, né? Então, esta é uma empresa foi depositando e
chegou um tempo eu não tinha o que fazer com isso, né? E não se degrada mesmo, né? E quando começaram as certificações em Brasil, muitas empresas tiveram este problema, né? De o que fazer com toneladas e toneladas de serrim, né? Este era um aluno, pero ainda não este era quando hacía. Isto é uma empresa de muebles, não é de serradeiro, né? Então você imagina os aserradeiros. E assim que encontrávamos algumas empresas que o ideal seria que estivéssemos aqui, né? Em algo mais controlado. Isso é de uma empresa que está mais organizada, lá Todeskine, né? Essa é uma empresa muito larga em Brasil. Foi por 10 anos a melhor empresa para se trabalhar em Brasil, lá Todeskine. Esta empresa tem algo interessante que tem que ter um rato a falar, porque não tem paredes em seu prédio. Há um salão muito largo onde trabalham todos, desde que limpia até o diretor. E não há paredes. E só há uma parede de vidro ao fundo que divide duas salas, onde os que trabalham no setor de produção têm direito a usar 2 horas por semana para reunir-se e discutir as melhorias desse setor. E se obtém uma melhoria, isto lo vai para seu, não sei como chama, o contra-cheque, onde vai seus pagos. Né? E a empresa divide com eles o que há arrorado no setor de produção, essas coisas assim. Né? É uma empresa que se tem a oportunidade de visitá-la, porque sabe administrar seu negócio. Né? E aí esta seria onde ele põe seus resíduos. Né? Bom, nesta questão de resíduos de madeira, então, principalmente porque se pode usar em Brasil, a utilização dos resíduos hoje está em la geração de energia, né? Ou nos tableiros, alguma coisa se mistura em las partículas, alguma coisa de compostagem, e os compostos de plástico e madeira que estamos a trabalhar aqui, né? Por isso eu coloquei isto também. Então, para vir aqui, trouxe algumas peças e algumas estamos a trabalhar de uma empresa aqui de Madrid, né? Então, desenvolvemos vários trabalhos com esses produtos e aqui em Madrid em especial para ver como seriam a utilização de ensaios não destrutivos em estes compostos. Né? Então, por isso a colaboração de meus colegas aqui, que depois temos que sacar uma foto para quando for apresentar em Brasil ter uma foto com todos, né? E aqui onde fiz algumas, esta é outra universidade que eu trabalhado antes de estar em Paraná, né? Esta é no Rio Grande do Sul, em Caxias. E lá esta é uma extrusora, onde hacemos as misturas, né? E aqui uma injectora, onde hacemos os moldes, né? Que é trazido alguns, uma mala veio llena dessas peças. Agora vai envolver com muitos regalos aqui de Madrid, né? Aqui são as fotos que saquei, algumas não tenho muitas ainda, pero estas são as tablas, né? Havia hecho umas tablas, los cortamos e aqui los testamos los ultrassonidos, las ondas de tensão, arranque de tornillos e o penetrômetro, né? Nessas peças. Então, esta é do laboratório de Nacho, estas fotos algumas coisas que he hecho. Este é o ensaio de ondas de tensão e esta é uma peça, uma probeta de ensaio de tração. Então, não estão muito acostumados com minhas probetas, né? Eram muito pequenitas, né? Não lo creram muito, pero lo saíram, sacamos algo, não? E aqui um ensaio que estamos a ser em la máquina de ensaios que tem em laboratório abaixo, né? A ideia é que não podemos estimar as propriedades mecânicas e algumas físicas em função de los ensaios não destrutivos. Né? Então, esta é a ideia principal. Né? E com os compostos que
obtivemos aqui em Madrid, que são comerciais. Estamos a fazer alguns ensaios de envelhecimento, né? Acelerado, e ver como que se comporta em função da umidade, da temperatura e de outros agentes que atuam no meio ambiente sobre esses compostos, né? E vamos a sacar alguns artigos de isto, né? Só para que possamos, talvez, já vamos para o final, falar um pouquinho do que seja um composto, né? Porque talvez não conheço muito, mas é uma combinação de dois ou mais materiais, né? Cujas propriedades são diferentes das constituintes. Então, nesta ideia de composto, a madeira e os plásticos, né? Seria então um composto, né? Aqui coloquei em vermelho a interrogação, porque esta já é hablado com meus colegas sobre isso, né? Porque trabalho muito com os químicos, e os químicos dizem que a madeira e os polímeros são o mesmo, pero não me creio, não. Então, como não vamos a discutir muito sobre isso, mas eles têm uma certa razão, porque os dois são de carbono, né? E tem sua base em carbono, pero este vou passar direto porque não vem bem ao caso aqui. Mas por isso eu coloquei aqui a fórmula do polietileno e do polipropileno, né? Esses são os dois plásticos que eu he trabalhado aqui com mistura com madeira, né? Então, o polietileno, na verdade, são 2 carbonos e 4 hidrógenos, né? E o polipropileno lo cambia um hidrógeno por uma amônia. E eu pongo aqui a fórmula da celulose e da lignina para que lo comparem e me digam se são iguais. Então, só por isso que não me creio que seja a mesma coisa, né? Pero nos entendemos bem com os químicos e não há problema, né? Então, esses são alguns produtos de compósitos que podem ser hechos, né? Aqui seria um estrado de pallets, né? Pallets para as mercadorias. Isto mais as probetas, né? De flexão e de tração. Pode ser a ser placas ou a ser estes, não sei como lembro aqui, rodapés. Também uma outra aplicação muito larga é para os americanos, utilizam muito para fazer os decks, né? Para ponerem nas piscinas, nos lagos, que eles gostam muito dessas obras, né? Então, por isso é importante que lo vemos como a água atua sobre esses produtos e essas coisas assim. Também se utilizou muito para fazer os painéis de los coches, né? Talvez muitos não saibam, mas se mistura, né, a madeira e o plástico e lo põe nesses painéis no volante de los coches, essas coisas assim. Isto, quando comecei a trabalhar com isto, um aluno me veio a falar que coisa maravilhosa, queria trabalhar comigo, porque era uma coisa muito nova, né? Então, ele diz, mira, na biblioteca tem um livro de 1950. Busque-lo e lo leia, né? E lá diz que talvez você não saiba, mas o volante de seu coche tem madeira. Então, às vezes temos que... Porque às vezes nós outros falamos que temos uma citação lá de 2000, é antiga, né? Pois as coisas não cambiam tanto assim, né? Lo evoluem, pero, né? São estudadas há muito tempo. Bem, com isto, eu creio que he terminado, porque estou cuidando do tempo e já ultrapassei. Sim, então se tenéis alguma dúvida, podeis perguntar-la. Se lo souber, eu respondo. Sim. Eu quero aproveitar seu conhecimento acerca das empresas de produção de florestas plantadas no sul do Brasil e fazer uma pergunta acerca da superfície de conservação, que não a superfície de conservação, e sim acerca da reserva legal. E como se encontra hoje em dia esta superfície em estas empresas, que tem muita área
de conservación y que se puede manejar la reserva legal, pero muchas veces no se puede por el estadio de sucesión que hay ahí. É que a lei, na verdade, quando eu falei disso, não expliquei tudo, né? Porque estava um pouco com pressa. Pero existem duas coisas que são obrigadas, e esta por isso que tem um pouco mais do que o que exige o mínimo, que é 20%. Né? Existe a área de reserva legal, é uma, e a outra que falaste, que é... a reserva legal e a APP. Isso, a área de preservação permanente é outra, né? Então, a área de preservação permanente é onde temos as fontes de água, os rios, os mananciales, e isto não se pode mexer. Né? Isto não se pode sacar nada, e por la lei. Temos um projeto em nossa universidade, um professor de manejo que trabalha com isto e está a tentar ver se saca algumas práticas de manejo em la reserva legal. Pero só para conseguir a autorização para fazer os experimentos já é difícil. Quanto mais para lá que saque algo, né? Então, esta é intocável. Esta área de preservação pode estar em la reserva legal. Então, por isso que, vamos dizer assim, tem que manter e não pode mexer. Mas pode componer la reserva legal. Então, por isso que é 20% é a lei, algumas têm mais, né? Mas as empresas têm mais não só por isso, porque tem locais que poderiam ter plantios e por fim não o têm porque são mais acidentados ou por algum outro motivo, né? Então, em uma prática não se pode manejar a reserva legal. Não. Em muitos casos. Não. Em Rio Grande do Sul, para ter uma ideia, aqui não falamos de reserva legal, falamos de matas nativas, independente de estar, né? Tinha uma lei, como a lei, de que não se podia quitar nenhum arbole nativo. Isto década de 70. Né? Em 1998, lançaram um decreto estadual que ele podia manejar estas florestas. Estamos em 2016 e não há nenhum projeto, porque não é viável. Né? Os arbóreos são muito pequenos e não é comercialmente viável. Né? Se tentou... ingressaram, pelo que me recordo, algo em torno de 60 projetos no órgão ambiental na época, porque exploravam a araucária, que principalmente em florestas de la Sierra, que é a parte alta do Rio Grande do Sul, que tem Caxias e Gramado, né, que é uma região mais fria, e tinha algumas araucárias. Pero naquele ano o governo federal incluiu a araucária em las espécies ameaçadas de extinção. Então, como na lei federal é mais que uma estatal, aqueles projetos foram todos devolvidos e por isso não há nenhum. Desde 98 até agora são 18 anos, né? Não. 18 anos e não se conseguiu um projeto de exploração comercial de la mata nativa. Por isso também não se hace enriquecimento, não se puede, es uma alternativa que Sim, isto é o que estão a estudar lá neste projeto, né? Pero não tem nada assim oficial sobre isso, né? Una pregunta. Sí. Me ha llamado la atención cuando has hablado de las especies que se están utilizando en la reforestación, pues el eucalipto, los pinos, dentro de los pinos pones el elioti y el traeda. La pregunta es si el elioti tiene aprovechamiento o tiene una aplicación en maderera. Yo la idea que tengo es que se utiliza fundamentalmente para resina, para producción de resina. Y si fuera así, pues bueno, los productos no madereros tendrían ahí, o sea, si es una especie con esas cantidades repobladas y esas repoblaciones se dedican exclusivamente a la producción de resina o no. Não, mas a la produção de madeira. Porque isso foi um caso, por isso Roy se tão deixado mais o eliote e ido mais para a loteda também em função da resina, né?
pero o ilhote funciona muito bem nas partes baixas. Por isso ainda lo plantam alguns. Pero o Brasil deveria explorar mais a resina, quase que não la explora. Os plantios foram hechos mais para a madeira. É que esses plantios, há que se entender a história, né? Porque esses plantios vieram de los incentivos fiscais. E isto, há muitos casos em que se plantaram sem saber bem o que iam fazer no futuro. Se plantou para que lo aproveitasse, em vez de pagar o imposto, lo aproveito e lo tenho na floresta. Pero não sei bem o que vou fazer com ela no futuro, né? Porque hay una especie muy mejorada. Sí, sí. Muy seleccionada ya, ¿no? Sí. Y la selección que se ha hecho con la especie, o sea, yo sé que se ha hecho selección para la producción de resina y se ha hecho también selección para la producción de madera y lo que se planta es para producción... Produção de madeira, mais de madeira. Então, a resina, me creio até que deveria ser mais explorada, pero é muito pouco no Brasil. Sim, algumas empresas lo têm, pero muito pouco. Las damas primeiro. Una pregunta seguramente está muy básica, pero en esos compuestos que has expuesto al final, de madera a plástico, ¿en qué situación está ahora mismo? O sea, ¿se están probando? ¿Se están comercializando ya? ¿Tienen aplicaciones? Sim, já se lo comercializam, né? Sim, em algumas aplicações específicas. Aqui em Madrid, vi em los suelos externos de alguns shoppings, tem. Mais para suelos, me creio. Algumas coisas de baldosas, né? Baldosas são as cercas, né? Essas coisas assim. E há uma empresa que lo vende aqui em Madrid. Tem na internet, é Neoture, se quiser mirá-lo, tem os produtos. Neoture. Só não fabrica aqui, né? Lo traz de outro sítio e ela comercializa aqui. Não, em geral, estes lo fazem com 40% de plástico e 60% de polvo de madeira, né? Usam uma farinha de madeira muito fina, né? Em geral, se usa por esta quantidade, em torno de 60%. Porque quanto mais madeira lo incorpora, os equipos são mais sofisticados e mais caros, né? Ali aquele laboratório que lo hicimos, lo conseguimos por lo 40 fica bem, mas que isso começa a não ficar muito bem, né? Então, para ter uma ideia de como funciona isso, né? Porque o volume de polvo é muito maior que o plástico, né? Isto é medido em peso. Casi comentarios o curiosidades, ¿no? Sí. Cuando has hablado de la evolución de las escuelas forestales en Brasil, he visto una cosa, salvando las distancias, similar a lo que ha pasado en España. En los años 80 a los años actuales se ha multiplicado por 6 o por 7 el número de escuelas. Vosotros teníais 11, pasáis a 70, nosotros teníamos una y pasamos a 7 o 8 escuelas en España. Detrás de ese número del aumento del número de escuelas, he visto que también hay un aumento de profesorado y hay aumento de estudiantes de posgrado. Pero dentro del grado, lo que sería la primera vocación hacia una carrera forestal, ¿cómo ha evolucionado el número de alumnos en nuestras universidades forestales? Dice, bueno, en la misma proporción que lo hay en las escuelas. Creciente, ¿no? Sí. Y en el contexto de otras titulaciones, ¿se ve como una carrera con una expectativa interesante, creciente? Bueno, lo ha mejorado bastante en los últimos años. Esto por lo depende muito de la região onde se está, né? E quando eu estudava, se dizia que era a profissão de futuro, né? E este futuro sempre está a alegar. Pero esto lo quite, né? De la grabação. Perdão. Pero ha melhorado muito em los últimos anos, porque lo há mais campo, né? E eu tinha um colega de grado que se formou e foi trabalhar nas indústrias sempre. Ele ficou, infelizmente, padeceu de um câncer e já ha morto, né? Pero
Uma vez a comentar com ele, ele disse que estávamos a ter muitos cursos, né? Eu encontrei ali 2000 e algo. E ele me disse que isso era bueno, que teníamos que ter muitos mais cursos, porque é algo em torno que se temos mais concorrência, lo abarcamos mais áreas e lo abrimos mais, e creio que ele tem razão, né? Se estamos quietos ali a querer uma coisa muito específica ou muito centrada, não sei, me parece que de certa forma talvez tenha razão, porque depois que ha crescido os cursos, ha melhorado o mercado de trabalho. Hoje está melhor do que há 30 anos atrás, né? Para nós outros. Interesante. Luego, una curiosidad más de algo que has comentado, que eso afecta mucho a nuestra especialidad, a nuestra grupo de construcción, que me da la sensación de que tienes la percepción de que en Brasil se construye poco con madera, pero que aquí se construye mucho más. Sin embargo, nosotros tenemos la percepción de que en España todavía se construye muy poco con madera en comparación con otros países europeos o... Sí, puede ser que sí. Pues, en Brasil no ha calado todavía el sentido de la construcción con madera, que aquí está empezando a arrancar ahora con esa fuerza. Sí, lo no entendí bien. ¿Se creo que va a mejorar en Brasil? Que tiene que mejorar. O que Sí, me creo que tiene. ¿Y se está empezando a poner de moda? Sí, las asociaciones en principal de las industrias, né, ha hecho muchos trabajos de seminarios, simpósios, lo estão a trazer os arquitetos, porque há muitos arquitetos agora em Brasil, né, a estes encontros e ver se los unem com os forestales para ver se isto lo desperta algo em termos de uso de la madeira, né. ¿Y la especialidad de construcción con madera está en las escuelas de ingeniería civil, de arquitectura o en las escuelas forestales? Não, pois isto não está em nenhuma. Este que é o problema, né? E isto que estão a tentar ver se lo põem, né, em la ideia de los civiles, porque a construção está toda em los engenheiros civiles, né? Então, se estes não lo põem E me creio que outro problema é o custo, porque por lo fim, o custo de uma obra em alvenaria é muito mais baixo que em madeira. Hoje em Brasil, né? Então, isto me creio também que é uma coisa que influi, né? Porque, para ter um exemplo, Maciça temos uma fábrica de OSB só em todo o Brasil, que é em Ponta Grossa, que é 80 quilômetros de nossa cidade. Esta foi implantada por Maciça, que é um grupo que trabalha mais com os MDF. Só que o Brasil não lo usa quase, não lo tem as estruturas, né? Então, depois de uns anos, lo venderam esta planta para Loy Pacific Viane, né? LP, de Chile, a empresa de Chile que é especialista em USB, né? Esta empresa ha tentado desenvolver e lo fez o seguinte, lo colocou me esqueci o nome, como se lo mostra as coisas, showroom. Aí posto um showroom de casas de USB, estas coisas, e ha tentado aparcar isto, né? Pero o custo é bem caro, fui a visitá-los, então, se uma vivenda de madeira, de alvenaria de boa classe vai custar R$300.000, a mesma de USB vai a 600, é o dobro. Então, e um pouco cultural também, né? De cultura, me vê que influi muito também. Quero fazer uma pergunta acerca do destino dos produtos de eucaliptos para a ceradeira. Se igual a pinos que se comercializam produtos maiores de 45 centímetros, ou se há padrão de maior de 25, tu pode me... Não, então, dentro desta ótica, há só um produto me creio que há só um produto de eucalipto que há em Brasil, que não sei se já ouviu falar, Liptus, é uma marca, que é que foi desenvolvido para a madeira serrada. E ele tem boas qualidades, né? Pero
por lo resto não há mercado, porque ninguém lo cree em eucalipto. Tem muitas tensões de crescimento, empena muito, há muitos problemas, né? E se não há controle sobre isto, vai acabar tendo... Então se usa mais só para... até se usa em la construção civil, pero só para ser os apoios, né, de uma chapa, de uma placa de cimento ou coisas assim. E única marca que conheço que funciona é este Eucalyptus. Pelo também não é barato, né? Lo reclama que custa o preço de nativas de Amazonas. Então, por isso que eucalipto está começando, né? Mas creio que vai se desenvolver vamos dizer, estamos indo para este lado que as empresas, e porque este problema que tuvimos das indústrias de celulosa, algumas han diversificado porque têm muitos plantios, têm mais plantios do que elas necessitam, né? Então estão a desenvolver algo para esses de madeira serrada. En cuanto al uso energético de la madera, además de la aplicación de leña y carbón vegetal, ¿existen otras aplicaciones? Para el uso energético, en cuanto al uso energético de la madera. Energia. Sim, está sem pensar agora trabalhar com... Tem que me lembrar o nome. Em pellets, isto. Porque isto... algumas empresas já se visto que é bueno, né? E nós outros lo vimos em Alemanha, lo usam muito, não sei se los conhece. A vantagem é que lo pode fazer alimentação automática, né? Por la lenha e os troços maiores não tem como fazer isso. O pellet lo pode pôr em qualquer estufa ou aquecedor de modo automático. Então é algo que funciona quase que como o gás, né? Então no futuro, pero é mais caro ainda, bem mais caro que o gás, né? Por isso ainda está em início. Alguns usam, quem é mais adepto do meio ambiente lo hace. A recuperação em Alemanha me disseram que é uns 20 anos. O gás, creio que é uns 5. Do investimento, né? Da inversão. A inversão se recupera há 20 anos só. Mais alguma? É bueno, né? Que bueno que tiene perguntas. Diz que o conhecimento é círculo e as dúvidas são círculos pequenos que fazem a volta neste maior, né? Então, quem não tem dúvida não sabe nada. Isso temos que dizer a nossos alunos, né? E eu que agradeço, né, a oportunidade, agradeço a paciência de todos. Se quiser falar pouco, aqui tem meus e-mails também, se fazer algum contato por e-mail, estou sempre à disposição, né? Muitas graças.